A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho e hoje nós estamos no áudio 2, murmurar é pecado. Estamos aprendendo aí essa lição, né? E às vezes você nem percebe que a sua queixa pode fazer com que Deus fique triste com você, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sendo cristão, professamos essa fé, né? E essa fé, ela tem que ser dirigida de agradar a Deus. E a gente sabe que Deus, ele se agrada quando a gente faz as coisas certas, né? E muitas das vezes, nós fazemos coisas que nem percebemos que é errado. Bom, ontem nós lemos 1 Pedro, capítulo 4, verso 9, nós começamos ali falando sobre isso, né? Depois a gente deu uma passeada ali por Mateus 15, 17 a 20 e também Mateus 12, 34, ok? Bom, o homem, meus irmãos, o homem mau, o homem que tem um coração perverso, o homem mau, ele contamina o outro, né? Aqueles que estão próximo dele. Por quê? Porque ele parece que ele consegue, de uma forma, chamar a atenção. Vou dar um exemplo, olha só. Muitas crianças do Rio de Janeiro que moram em morros de favelas, às vezes, meus irmãos, elas vêem na televisão tênis, calça, camisas, bonés, correntes, relógios, celulares, coisas que os seus pais não têm condições de dar a eles, né? Estou falando ali da favela do Rio de Janeiro, mas aqui em São Paulo também tem, mas só que no Rio de Janeiro é um pouco mais grave, né? Então, acontece assim que eles vão ficar com aquele desejo de possuir aquelas coisas, né? Às vezes eles descem para o asfalto, vai para o centro da cidade, eles vão ver os playboyzinhos, os filhos dos milionários, andando com aquilo, né? Então eles ficam pensando, poxa, eu queria ter. Às vezes quando eles vão para a escola, né, aqueles que ainda estudam, eles vão ver que alguns amiguinhos um pouquinho mais abastados, com um pouco de dinheiro, eles vão ter essas coisas. E isso é ruim para o pensamento daquela criança. Então, quando elas começarem a olhar como elas podem adquirir aquilo, elas vão pensar assim, ó, o meu pai é um homem bom, mas ele não consegue coisas boas assim. No pensamento dele vai dizer assim, ó, meu pai, eu queria muito que meu pai me comprasse um Nike Shock, um Nike de molas, né? E eu queria que ele me desse um tênis desse. De repente um tênis desse custa R$ 500, o salário dele é 1.100. Se ele comprar o tênis pro filho dele, eles não tem como pagar um aluguel e também não tem como comprar mantimento, porque o dinheiro ali não vai dar. Concorda comigo? Mas os filhos, às vezes, eles vão crescendo com aquela mentalidade de querer e querer e querer. Com isso, eles não vão mais olhar para os seus pais. Isso não estou generalizando, mas eles vão começar a olhar para alguns bandidos que parece que a felicidade está estampada no rosto deles. Eles roubam, eles matam, eles traficam, vendem suas drogas e fazem com que sempre estão felizes. Sempre vão para os bailes, sempre tem dinheiro, compram o melhor carro, compram a melhor comida, estão sempre rodeados de mulheres. Aí eu faço uma pergunta para você. Uma criança vai observar muito mais o bandido que tem uma vida mole, fácil, porque ali para ele não está trabalhando assim que nem o pai do menino, né? O pai do menino acorda cedo, vai trabalhar e ganha pouco. Aquele traficante não, ele acorda tarde e ganha muito e ainda tem de tudo. Então, meus irmãos, o homem mau contamina o outro homem. E por isso você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque eles precisam recrutar. Agora abre a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios. Vamos lá? 1 Coríntios 15:33, né? Versículo conhecido, mas eu quero ler. 15:33 diz assim, ó: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tá vendo? Então, aqui nasce uma pessoa que vai começar a murmurar da vida que ela tinha. Essa criança ou esse jovem, ele vai acordar de manhã e vai falar assim, ô pai, tem café? Não, não tem, o pai não comprou. Ô pai, tem pão? Não tem, filho, para de ficar pedindo. A criança começa a crescer todos os dias não tendo aquelas coisas, então ela começa a murmurar, que vida é essa? Como é que pode? E ela começa a murmurar, reclamando da sua situação.
E aí, 1 Coríntios 15:33 diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Essa criança tinha bons costumes, mas com as suas más conversações, ela cai em corromper-se. Pegou? E aí, meus irmãos, entra o problema. Que agora, esse jovem, essa criança, não quer mais obedecer os pais, quer mais obedecer àqueles que os adotaram ali. O homem só tem que aprender a domar a sua língua. Porque muitas das vezes eles têm que parar de reclamar. Eu tenho que me contentar com o que tenho, eu tenho que parar de reclamar. Ah, mas eu não aguento mais trabalhar assim, eu não aguento mais. Às vezes ele reclama demais. Ele tem que parar de reclamar. Dá uma olhadinha comigo em Tiago. Vamos lá, no finalzinho da Bíblia. Vamos lá, Tiago. No seu capítulo 3, no versículo 3 a 6. Olha só. Capítulo 3, do 3 a 6. Olha o que está escrito. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Apenas por um freio na boca do cavalo consegue dominar o corpo dele todo. Quero ir para a esquerda, o cavalo vai. Quero ir para a esquerda, o cavalo vai. Verso 4. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que os governa. Então, o barco é controlado por um leme pequenininho, meus irmãos. Olha só. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque, um pequeno fogo incendeia. Você está entendendo? Imagina que o corpo inteiro aqui é o bosque, e a própria língua vai incendiar o corpo todo. Como? Trazendo a ele os pecados errados, né? Quando ele começa a reclamar da vida dele, porque ele não possui, ele não tem, não conquistou, então ele começa a murmurar, né? Verso 6 e último. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Olha só. Então nós compreendemos aqui que às vezes, meus irmãos, temos que parar de reclamar. Eu tenho que ir para um clube hoje, aí choveu. Ai, eu não acredito, mas que coisa, gente. Ai, não podia chover amanhã, não podia chover depois de amanhã, ou ontem, não hoje. Aí a pessoa sai reclamando. Tudo ela murmura, tudo ela reclama. Se está frio, ela reclama. Se está calor, ela reclama. Ela não consegue se adaptar aos climas. A gente tem que entender que a nossa língua nos destrói. Como é que Deus quer uma pessoa desse jeito com ele? Como é que Deus vai permitir uma pessoa dessa servi-lo? Porque essa pessoa só reclama. Ai, você viu a hora que o pastor chegou? Nossa, isso é horário? Nossa, aquela irmãzinha também, misericórdia, né? Não para, olha aí, ela para lá e para cá. A pessoa fica resmungando. Murmuração é pecado. A pessoa tem que tomar cuidado. Morde a língua, mas para de reclamar. Porque a pessoa reclama de tudo. Eu conheço uma pessoa que reclama de quase todos os supermercados da cidade. Dá vontade de chegar nela e dizer, não entre em nenhum. Para de reclamar. A pessoa está num ponto de ônibus e reclama porque o motorista está atrasado. Não se sabe o que está acontecendo, o percurso da vida que está ocorrendo. Mas a pessoa só sabe reclamar. Não traz um incentivo, um elogio. Quando eu dou palestra para casais, eu costumo dizer aos casais, olha, esposa, elogie seu marido. Maridos, elogie suas esposas. Tem que procurar ter essa troca de elogios, né? E não de reclamação. Imagina um marido que chega em casa e a mulher só está reclamando, só está reclamando. A Bíblia chama ela a Bíblia diz que o homem tem que ir para o deserto, porque ela é uma contendeira. Então, se nós não tomarmos cuidado, pecamos. Como? Murmurando. Então, preste atenção aí em cada coisa que estamos aprendendo desse estudo, em cada coisa que a gente está falando, porque a gente não pode, de forma alguma, cair no engano da murmuração. Amém?
Bom, eu fico por aqui. Anota aí a lição de casa, Provérbios capítulo 6, verso 34. Provérbios 6, 34. Deixa eu ver, está fazendo aniversário hoje. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. O Evanildo Aguiar, lá da Bahia. Evanildo, feliz aniversário, meu amigo. Deus abençoa grandemente a vossa vida, viu? Glórias a Deus por isso. Hoje também é aniversário a pequena princesa Yasmin. É aniversário dela. E um abraço, ela é neta da irmã Elizabeth. Elizabeth, um grande abraço. Yasmin, feliz aniversário. Que Deus abençoe grandemente a vida dessa pequena princesa, né? Glórias a Deus. Eu quero mandar um abraço também para todos os que me seguem lá no Instagram. Pastor, eu ainda não tenho o seu Instagram. Meu Instagram é Pastor Alex Cafezinho, né? Glórias a Deus. Por isso, meus irmãos, deixa eu passar aqui mais alguns recadinhos. Você que quer me ajudar nas cestas básicas, né? Eu vou te dar aqui a minha conta do Bradesco. Agência 0407, dígito 3. Conta corrente 517642, dígito 5. Alexandre Souza do Carmo, né? De repente você está com o dízimo parado e você não tem aonde devolver o seu dízimo, você pode também estar nos ajudando, né? O meu Pix é 2830 58 698 06, né? Glórias a Deus. Meu outro Pix é 11 9 7109 3166, né? E meu outro Pix é 11 9 5618 8781. Assim você me ajuda e assim podemos ajudar a outros, né? Glórias a Deus por isso. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.